Boa noite. Estamos iniciando o ano 2 do programa Direito em Pauta. É uma alegria e uma satisfação. Nosso 36º programa. Uma alegria imensa. É uma honra trazer essas lives ao longo do ano, iniciando um novo ano com vocês. É uma alegria e uma satisfação que só faz com que a gente se esforce para cada vez mais conseguir trazer ótimos convidados, como é o caso de hoje. Grande Marcelo, tudo bem? Lá de Campos do Jordão. Doutora Adriana, bem-vinda. Estamos iniciando nosso 36º programa Direito em Pauta. E nosso 36º programa Direito em Pauta, e hoje com uma convidada especialíssima, a doutora Patrícia Vanzolini, especialíssima, a nossa candidata de hoje, que já pediu para participar. Isaías, direto da Paraíba, bem-vindo. Eu já vou aceitar o convite da nossa convidada para não deixá-la esperando, e a gente faz a apresentação formal depois. Patrícia, que alegria! É o nosso 36º programa, nosso segundo ano. Doutora Patrícia, bem-vinda. Tudo bem, muito obrigada, meu amigo, muito obrigada pela oportunidade, pelo espaço. Fico muito agradecida e honrada. Eu que agradeço, é um privilégio, um prazer. É o nosso 36º programa, nosso segundo ano. E esse programa só existe pela bondade, pela gentileza dos amigos, como é o caso da doutora Patrícia Vanzolini, que é uma querida especialista no assunto que nós vamos tratar, uma das melhores do Brasil, conhece tudo da matéria, e a gente com certeza vai ser brindado aí com uma aula sobre o tema. Eu gostaria, doutora Patrícia, de desejar uma boa noite e pedir permissão para ela apresentar de uma maneira bastante breve, porque, obviamente, que se eu fosse ler o seu currículo aqui, a gente perderia tempo precioso da nossa live. A doutora Patrícia Vanzolini é advogada, mestre e doutora pela PUC, professora da Universidade Presbiteriana Mackenzie do Damásio, professora convidada da Escola Superior da Magistratura, da Escola Superior do Ministério Público, membro fundadora, que honra, do Instituto Pan-Americano de Política Criminal, autora de diversas obras jurídicas e é sócia do escritório Brito Vanzolini Porcer Advogados Associados. E, além de tudo isso que eu disse, eu acho que o que mais se sobrepõe é a personalidade, a bondade em distribuir o seu conhecimento. Eu tenho dito isso, eu tenho alguns alunos seus aqui em casa, meus filhos são do Mackenzie, a Fernanda terminou esse ano, o Gabriel tá no 4º ano, e eles são seus fãs e admiradores, não só eles, mas muitos dos seus alunos. O tema de hoje é um tema triste, acima de tudo, né? Que é a violência contra as mulheres, e um tema que preocupa bastante, né? Porque os números cada vez aumentam mais. Na pandemia, a gente teve, se eu não estiver enganado, a diminuição dos comunicados, mas o aumento da violência. E eu queria lhe passar a palavra, depois eu vou trazer alguns dados da violência no Brasil, que eu compilei, só para a gente ter ideia da gravidade do tema. Mas como só eu falei até agora, eu queria lhe passar a palavra aí para fazer a nossa consideração inicial. Fique à vontade, muito bem-vinda, agradeço de coração. Bem, então eu replico aqui o agradecimento é meu, fico muito feliz de estar participando aqui desse espaço aqui de saber, de difusão do saber. Também adorei saber que os filhos são mackenzistas, né? Eu sou um coração dividido, porque eu sou uma filha da PUC de formação, né? Eu fiz a minha graduação, mestrado, doutorado, mas depois eu me entreguei ao Mackenzie, então meu coração é católico e presbiteriano, cabe tudo aqui dentro, né? Todos convivem em harmonia, mas eu amo o Mackenzie, acho uma instituição formidável, tenho o Mackenzie ali, coração mackenzista. Pois bem, de fato, esse é um tema que é muito duro, é muito difícil. Por quê?
Porque para aqueles que, como eu, militam, advogam, trabalham, né? Não apenas estudam, né? O estudo acadêmico desse tema já é um estudo que entristece, já é um estudo que assusta. Você fala, puxa vida, como é que pode uma mulher morrer só pelo fato de querer se separar, de não querer mais um relacionamento? Como é que pode uma mulher ter medo de sair na rua e de ser estuprada? Porque quando a gente fala de violência sexual, a grande maioria das vítimas é de mulheres, embora a lei não defina que a vítima tem que ser mulher, mas a grande maioria é de mulheres. Mas são processos que, além do crime ser doloroso, o processo é muito doloroso. O processo é muito doloroso para a própria vítima, e nós vimos aí, né? Acho que a sociedade está assistindo muito estarrecida os intestinos do judiciário, né? Antes, só nós que militamos sabíamos o que acontecia ali no interior das audiências, no interior das delegacias. A pandemia, de certa forma, colocou uma lente de aumento ali dentro do judiciário. E aí a sociedade vê, por exemplo, uma audiência como a da Mariana Ferrer, em que ela ali é julgada, humilhada, ofendida, pressionada, sem entrar no mérito se o rapaz deveria ou não ser absolvido, mas enfim, quando a gente enxerga isso, vê como é que é tratada uma mulher na delegacia da mulher, acho que a sociedade está bem chocada. Então são processos muito dolorosos, tanto para a vítima, mas também são processos muito agressivos para aquele que é acusado. Por quê? Porque como a prova é muito difícil, aquele que é acusado de um crime sexual ou de um crime contra a mulher em situação de violência doméstica, muitas vezes se vê com poucos meios também de se defender, né? Porque acaba ficando uma situação de palavra contra palavra, e são crimes, sobretudo sexuais, que geram também uma repulsa muito grande, que geram pré-julgamento, né? Eu já tive caso, as pessoas me falam, muitos alunos perguntam, se você defende estupro? Bom, eu primeiro digo que o advogado criminalista, ele tem que se espelhar em Jesus Cristo. Ele tem que odiar o crime e amar o criminoso. O que isso significa? O crime eu repudio, o crime é aviltante. Mas a pessoa, eu tenho que entendê-la e tenho que saber que todos têm direito à defesa e tenho que tentar entender as razões, os motivos. E, por vezes, pode haver uma acusação injusta. Não que isso seja comum, mas é possível. E essa é uma acusação injusta que também destrói a vida do acusado, né? Não é uma coisa pela qual a pessoa passa incólume, né? Eu já tive caso, por exemplo, de um rapaz que era acusado de violência sexual contra a própria filha, numa situação de separação, de alienação parental, que também não é tão incomum, né? E quando ele chegou aqui no escritório, ele estava com o mandado de prisão expedido e estava em vias de se entregar. E me pediu meu conselho. Eu falei, olha, se você se entregar, eu não posso garantir tua segurança dentro de um CDP, não posso. Vamos ver. E aí viu-se que aquela prisão era desarrazoada e ele, no final, terminou sendo absolvido. Mas, quer dizer, ele poderia ter passado por um dano irreparável também, né? Num processo. Então, são processos muito difíceis. Eu, honestamente, eu nunca quis ser juíza, sempre quis ser advogada, mas num processo como esse, por crime de violência doméstica ou por crime sexual, menos ainda, acho que a coisa mais difícil do mundo deve ser um juiz julgar esse tipo de caso, porque se ele errar, ele está destruindo a vida de alguém, ou a vida da vítima, ou a vida de uma pessoa que é injustamente acusada. Então é preciso ter muita cautela, muita sabedoria, muita perspicácia para trabalhar nesse tipo de processo. E uma coisa que está me preocupando muito é a questão, então, do tal do estándar probatório. O que é essa situação do estándar probatório? Legal. A gente sabe que ninguém é considerado culpado até o trânsito em julgado de uma sentença penal condenatória. O processo penal, quem fala disso muito bem vai ser o Auri Lopes Júnior, vai ser meu queridíssimo amigo e irmão Guilherme Madeira, né? Professor lá do Damásio e do Mackenzie, também tantos outros processualistas, Alexandre Moraes da Rosa. O processo, ele na verdade, ele é uma tentativa do Estado de destruir essa presunção de inocência, ou seja, é o Estado que tem que se esforçar para provar a culpa. Todos partem de um Estado que é o Estado de inocência. O processo penal é o esforço da atividade do Estado para provar a culpa daquele sujeito, para destruir a presunção de inocência. Se o Estado consegue, ele condena. Se ele não consegue, na dúvida, absolve-se, né? O que a gente chama de indúbio pro réu. E tudo bem, isso funciona num crime de furto, isso funciona num crime de lavagem de dinheiro, num crime tributário, num crime previdenciário, em que eu tenho geralmente um arcabouço probatório, né? Eu tenho muitas provas ali para colher, eu tenho uma perícia contábil para fazer, eu tenho uma quebra de sigilo bancário, etc.
Nos crimes sexuais e muitas vezes nos crimes de violência doméstica, o problema é que muitas vezes eu não consigo colher outra prova senão a palavra da vítima. E aí o grande problema é, diante de uma situação de, digamos assim, fraqueza do conjunto probatório, o que deve o juiz fazer? O juiz deve reduzir, é o que eu chamo, o juiz ele deve baixar o sarrafo, ou seja, ele deve falar, não, eu vou condenar mesmo com prova fraca, porque esse crime assim o exige, ou ele deve manter, digamos, o estándar probatório, manter a exigência de prova e colher mais provas, sair colhendo mais provas, né? É um grande dilema. E eu acho que muito por força da minha atividade acadêmica e também por força da minha militância, né? Eu acho que aí que eu acho interessante você ministrar aulas, mas também militar, participar de processos, porque aí você nota coisas que, com uma sensibilidade que às vezes só na academia nós não notamos, né? Eu fui construindo as minhas concepções a respeito disso. Então, eu tenho algumas premissas. A primeira é que é muito importante que se leve em consideração nos crimes de violência doméstica e nos crimes sexuais, a palavra da vítima tem que ter validade. Tem que ter validade. E o que a gente nota, Constantino, muitas vezes, é que a palavra da vítima ela é vista com muito mais ressalva num crime sexual do que num crime comum. Se eu vou à delegacia delatar um roubo, eu falo, olha, eu fui roubada, acabei de ser roubado, furtada, coisa que já me aconteceu até algumas vezes aqui na Paulista, onde fica o meu escritório. O delegado, o escrivão, que ele vai colher meu depoimento, vai colocar ali que eu fui roubada e não vai me questionar, mas será que você foi mesmo? Mas, Patrícia, onde estava a sua carteira? Será que você tinha bebido antes de ser roubada? Será que você deu mole com a tua carteira? Será que você saiu com o teu relógio ali? Que roupa você estava usando, né? Que roupa você estava usando? Que roupa você estava usando? Ninguém pergunta se eu for roubada, que roupa eu estava usando, ou se eu estava descuidando do meu patrimônio, se eu estava me oferecendo aqui meu relógio. Não, eu fui furtada, acabou, as pessoas vão acreditar em mim. Bom, depois até pode se provar o contrário. Se eu for numa delegacia e disser que eu fui estuprada, ou mesmo disser que meu marido me bateu, é automático que já existe um certo pé atrás. Bom, primeiro, o que você fez para isso acontecer? Isso eu já ouvi N vezes. E até, olha, é curioso, porque às vezes isso está tão entranhado, isso é parte da nossa cultura patriarcal. É difícil arrancar isso de dentro da gente. Eu conversando com amigas, falando, eu tô com um caso, a mulher apanhou, mas o que aconteceu? O que ela fez? O quê? Eu não acredito É cultural, que você, né? minha amiga, você está me perguntando isso. O que ela fez? Nada que ela, primeiro que ela não fez nada, depois que nada que ela tenha feito justifica isso, não tem sentido. Mas é isso. Há sempre, aparentemente, uma certa responsabilização da vítima. Enquanto que, insisto, se eu for relatar um furto, se eu for relatar um roubo, ninguém pergunta, mas o que você fez para ser furtada? Né? E às vezes a própria vítima colabora, porque realmente descuida do patrimônio, mas ninguém parece se importar muito com isso. Num crime sexual ou num crime de violência doméstica, sempre existe uma tendência a dividir a responsabilidade com a vítima. Primeiro, erro crasso, não. A vítima, a gente, nunca tem culpa. Isso eu enfio na cabeça das minhas alunas e dos meus alunos, assim, amarretada. Uma vítima de estupro nunca tem culpa, mas ela estava dançando funk com uma mini saia, da boquinha da garrafa. Gente, o meu corpo é o meu corpo. Eu posso parecer aqui pelada. Você pode até desligar a live porque você não quer ver uma pessoa pelada, porque você acha que isso é indigno, não importa. Isso não lhe dá o direito de botar a mão na minha pele. Não dá, é uma bolha. Eu não tem como você furar essa bolha sem o meu consentimento, né? Mas existe essa tendência. Existe a tendência de desconfiar. De será? Mas será que foi mesmo? Será que ela não está inventando? E daí vem todo aquele arquétipo da mulher vingativa, da mulher que é manipuladora, da mulher que inventa, que manipula, que seduz, né? Que é um arquétipo que a gente foi construindo e mantendo e que a gente precisa derrubar. Então, a primeira coisa que eu acho muito importante é que todos os órgãos de persecução, nós advogadas, delegados, delegadas, juízes, promotores, defensores, entendamos, a palavra da vítima merece credibilidade nesses crimes, tanto quanto em qualquer outro. Você não vai desconfiar de outros crimes, se no final dos contos ela estiver mentindo, bom, quem abusa de um direito será responsabilizado.
Mas, a princípio, nós temos que acreditar na palavra da vítima. E mais, temos que respeitar essa palavra da vítima e temos que dar um jeito. E aí, nós, advogados, temos uma missão, que é de que a vítima, na sua palavra, na sua oitiva, ela não seja revitimizada. Tem uma lei muito importante que poucos advogados estão usando. E eu uso bastante essa lei e gosto dela, que é uma lei de 2017, que prevê o depoimento especial para crianças que foram vítimas de violência sexual ou de violência doméstica. E eu, pessoalmente, defendo que essa lei do depoimento especial, que prevê um depoimento colhido, não na frente do juiz, mas na frente de um psicólogo, sem aquela pressão, sem o MP pressionando, sem o advogado do réu pressionando, sem todo mundo olhando para tua cara, que essa lei do depoimento especial possa ser usada mesmo para pessoas adultas, né? Não apenas para crianças. E é bem interessante, porque o depoimento especial ele é assim, a pessoa vai ser ouvida através de uma psicóloga, mas essa oitiva, ela é transmitida para a sala de audiência, porque, como eu disse, você tem que sopesar o direito da vítima, mas também o direito do réu. O réu tem o direito de ouvir o que a vítima está falando dele. O advogado do réu tem o direito de inquirir a vítima, claro, mas não diretamente como fizeram com a Mari Ferrer, botão na parede. Ela é ouvida numa sala, isso é transmitido, e aí os advogados, os assistentes técnicos perguntam através do juiz e o juiz pergunta através da psicóloga, do psicólogo para a vítima. Então, eu acho que a palavra da vítima, ela merece credibilidade e ela merece respeito. Ela jamais pode ser humilhada, pode ser ofendida, pode ser, né? Então, essa é a primeira premissa quando a gente trabalha com crime de violência doméstica e crime sexual. Agora, por outro lado, uma palavra isolada da vítima pode servir para condenar, né? É uma sinuca, né? É bem complexo, né? Porque aí a gente entra na coisa de que, em alguns casos, efetivamente, existe a coisa de repente, se utilizar disso para um revanchismo e tal. Mas não é suficiente para a gente simplesmente, por esse motivo que pode acontecer, com os níveis de violência que a gente tem, para a gente desconsiderar a palavra da vítima, né? É bem complexo. Eu queria aproveitar esse gancho e fazer uma pergunta, que foge até um pouco do direito em si, mas que é importante para quem está nos ouvindo. Essa questão da mulher ou da vítima de chegar na delegacia, tudo que foi relatado, ela chega na delegacia e aí ela passa por mais uma humilhação, ela é vítima de novo, tem risadinha de quem vai lavrar o boletim de ocorrência, essa coisa vexatória. Isso é resultado do patriarcado, da ideia de que o homem era dono do corpo da mulher. Isso é falta de cultura, porque isso também acontece em países mais civilizados. Essa é a minha dúvida principal. Isso é resultado que a gente traz do patriarcado, da coisa da mulher submissa ao homem, o homem casa e passa a ser dono da mulher, e ela é a dona de casa, entre aspas. Vem disso ou isso é falta de cultura? Eu acho, olha, eu vou fazer aqui uma recomendação de leitura de um livro que eu acho um dos melhores, eu indico também para todos os meus alunos querem fazer TCC sobre isso. É o livro de uma promotora de justiça formidável aqui no estado de São Paulo, chamada Silvia Chaquian. E a Silvia, ela fez o mestrado dela na PUC, que ela defendeu e depois foi publicado, chama A Construção do Direito das Mulheres. É formidável esse livro da Silvinha. E a Silvia, eu recomendo demais o Instagram dela também, porque é formidável. E a Silvia, ela vai esclarecer o que você está perguntando, porque é o seguinte, na verdade, nós passamos séculos construindo essa submissão. Essa submissão, ela foi construída através de inúmeros mecanismos. Então, a Silvia pega desde os textos religiosos, na má interpretação, a meu ver, aí não quero falar de religião, por favor, mas na má interpretação disso, de colocar a mulher sempre nessa posição da sedutora, a mulher que deu a maçã, a mulher a pervertida, perversa, manipuladora, né? Até passando pela Idade Média, aquela questão da caça às bruxas, ela pega uma coisa muito legal, que esse momento da caça às bruxas era um momento em que, por força das cruzadas, os homens estavam morrendo muito e as mulheres estavam assumindo o poder da medicina. E a medicina dava a elas poder. E aí, para mantê-las submissas, é que se começou a taxá-las de bruxas, né? Então, justamente para mantê-las ali no cabresto. Quer dizer, isso foi uma
construção ativa de séculos manter as mulheres subjugadas. Até chegando na Idade Moderna, quando a gente sai da caça às bruxas, a própria psicanálise. Né? E aí ela fala como Freud, com todas as coisas fantásticas, né, que ele descobriu, inventou e criou, e a psicanálise, como ela é importante. Mas como, por outro lado, ela fortaleceu o machismo com a figura da histérica. Quer dizer, você tinha bruxa e agora você tem histérica. A mulher é descontrolada. E ela é descontrolada por uma razão orgânica, porque ela tem útero. Quer dizer, você dá um lastro de ciência para esse machismo. Então, a Sílvia mostra como durante séculos você construiu a submissão das mulheres. E a destruição dessa submissão é muito recente. E isso no mundo inteiro, né? Não é no Brasil, porque nós temos eventualmente um povo menos educado. Isso foi planetário, né? Global. E nós temos os direitos das mulheres sendo construídos há menos de 100 anos, né? Quer dizer, as mulheres até pouco tempo eram dependentes, casavam e depois separavam e voltavam ao jugo do pai, não é? Tinha todo... Então, é muito recente. Então, de fato, é difícil a gente arrancar essa herança de tantos séculos, né, do patriarcado. Não acho que é uma coisa relacionada a uma sociedade A, B ou C. Eu acho que as sociedades elas têm meios de lidar. Eu acho que o Brasil ele tem uma coisa que acontece mais ou menos parecido com o racismo. Eu acho que outros países, todos têm machismo, todos. Mas eu acho que alguns assumem e confrontam mais. O Brasil, a gente vive aquele mito da sociedade generosa. Nós não somos racistas, nós não somos machistas, né? Nós somos todos... E não, somos machistas e muito, somos racistas e muito, é preciso confrontar essa verdade. Mas é uma coisa, Constantino, que é tão entranhada que a gente tem que se policiar. Eu me policio o dia inteiro. Eu tenho 2 filhas, né? Uma de 14 e uma de 1 ano e meio. Então, 2 bem... E eu conto uma história que quando eu tive a minha primeira filha, Sofia, e eu lia as histórias para ela, aquilo começou a me despertar uma pulguinha, porque eu li a história assim. Era uma vez uma princesa que era muito linda. Acabou. Não se falava mais um nada das qualidades morais, intelectuais. Ela era linda. Era uma qualidade estética. Era uma qualidade coisificada, do objeto. Já o rei, ele podia ser poderoso, ele podia ser forte, ele podia ser bom, ele podia ser mau, mas ele tem atributos morais, atributos anímicos, atributos da alma, não são atributos do corpo. A mulher só é linda e acabou-se o que era doce. E aí eu comecei a revolucionar as historinhas. Então eu li assim, era uma vez uma princesa muito forte, inteligente e corajosa. É forte e inteligente, é o trio. A Adriana Durso até que falou, depois que você falou isso, eu sempre comecei a falar do inteligente, forte e corajosa. Inteligente, forte e corajosa. Não foi a Adriana Durso, foi a filha a Thaís, a filha do Elias. Forte e corajosa. Aí ela começava a dizer, mas ela era bonita? Eu falei, bonita, filha, não sei, às vezes quando estava maquiada era, quando não estava não era, mas também que importa. Para desconstruir mesmo, né? É o de mesmo. Eu lembro que um dia eu li uma história que era assim, que tinha o rei e ele tinha uma filha. E ele ia dar a mão da filha dele em casamento para o príncipe que vencesse o dragão. Eu falei, gente, isso aqui é tráfico de pessoas. Como é que o homem pode dar a filha? Isso aqui tá... Aí eu já sei que o povo aqui vai me linchar, vai me cancelar. Patrícia é muito mimizenta, isso é só história infantil. Gente, isso é o jeito que a gente vai construindo o imaginário das nossas filhas. A gente não faz por mal. Nem quem escreveu aquela história fez por mal. Mas é um resquício dessa sociedade, né? Que a gente tem que ir eliminando. Tanto que tem uma pesquisa dizendo que aos 7 anos, as meninas na escola já se julgam menos inteligentes que os meninos. Porque você imagina que é um dano que você vai provocando. A menina é frágil, ela é dependente, ela precisa de ajuda sempre, ela não se garante e blá, 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 blá. Isso vai levando isso para a vida. Então, é muito difícil. É preciso de um esforço, assim, ativo e vigilância constante. E a gente não tem que... Acho que é até bom falar em tempos de BBB, né, de Big Brother, que tá todo mundo entre a Carol Conká e o Lucas. Não é caso, gente. Quando você vê um amigo, uma amiga tendo uma atitude machista, não é caso de cancelamento, de briga, de ódio. É caso de educar. É caso de convencimento, falar. Né? De tentar convencer do contrário. E de explicar.
Às vezes a pessoa não se liga. Quer ver uma coisa? Eu vou confessar uma coisa que me deixa com vergonha, mas que aconteceu comigo no Mackenzie. Uma vez eu estava dando uma aula, já faz muitos anos, quando eu entrei numa crise, 2012, primeira turma. Eu estava dando uma aula e comecei a falar sobre lei antidiscriminação. E daí comecei a falar a discriminação de raça, cor, de opção sexual. E falando da discriminação de opção sexual. Terminou a aula, chegou uma menina super de boa, ela podia ter me acabado comigo durante a aula, podia ter me acabado. Ela chegou super de boa e falou assim, professora, posso fazer uma correção? Não é opção sexual, é orientação sexual. Isso não é uma opção. Ela falou super de boa. Se fosse hoje, ela podia ter me cancelado, metido pau. Eu não havia me apercebido. Eu estava falando uma coisa errada, uma coisa, podia até alguém se ofender, só que não era por mal. Porque todos estamos aqui nessa vida para aprender. E ela foi lá e me ensinou, falou, não é opção sexual, não fale mais isso, é orientação sexual. E a partir daí eu bani isso. Então, quando você vê alguém, né, sendo, ou até você se flagra, não é caso de sair gritando, cancelando, né? É caso de você explicar. Olha, não é legal ser assim, ser ofensivo, e assim todos vamos evoluindo. Mas eu acho que ainda falta, ainda mais nesse nosso sistema de justiça, que ainda, né, fica muito a passos lentos, né? A sociedade vai evoluindo e o sistema ali a reboque. E a gente tem também, né, os exemplos ruins são exacerbados, né? Por exemplo, a gente estava falando da história de que, mas nunca é de graça, daquela divulgação do áudio do juiz na audiência, da Lei Maria da Penha, né? Aquilo é um absurdo, né? Aquilo é um absurdo. Assim, eu não sou advogado da área criminal, mas eu fico envergonhado, né? Uma coisa que é para deixar envergonhado, né? Estarrecido. E aquilo deve acontecer com frequência, mas não imagino que muitos juízes entendam daquela forma, mas não se pronunciam. Mas aí eles descontam na condução do processo. Né? Isso deve ser doloroso de acompanhar, né? Nossa senhora, eu tive uma seguidora aqui do Instagram que teve problemas com aquele juiz, ela me mandou uma mensagem e falou, olha, professora, isso aconteceu comigo numa audiência minha, e caramba, né? Na vara criminal a gente vê isso, mas na vara de família isso é muito forte, muito incidente. E aí eu acho assim, que tem 3 pensamentos que a gente tem que ter. Primeiro, aí eu acho que tem uma questão de educação, né? Educação formal. Eu acho que as pessoas que trabalham com violência doméstica têm que fazer curso, tem que ler livro. Por quê? Porque a gente já vem com preconceitos, a gente já vem com uma formação patriarcal. Precisa estudar, né? Precisa fazer um curso é juiz, passou no concurso, beleza, mas foi há 20 anos atrás. Escuta, você está trabalhando numa vara de violência doméstica, você está trabalhando em vara de família, tem que fazer curso, tem que se atualizar, porque às vezes é isso. Às vezes você vai aprender, puxa vida, não é assim. Eu sempre vi as mulheres dessa forma e não é bem assim. A Lei Maria da Penha, ela prevê capacitação. E tem que ter, e a gente vê a diferença. A gente vê, por exemplo, a JVD aqui de São Paulo, o Juizado de Violência Doméstica aqui de São Paulo, aqui da Barra Funda, é excepcional. As promotoras, a doutora Silvia, a doutora Fernanda, são hiper capacitadas. A juíza, que era a doutora Elaine, agora o doutor Luiz Fernando, quer dizer, as pessoas realmente capacitadas, elas entendem melhor, muito melhor. Então, capacitação. Depois, é que eu acho que tem que ter mulher no judiciário, né? É a tal da paridade, que, né, aí falando da nossa casa, da nossa instituição, que nós obtivemos, né? O Conselho Federal aí está de parabéns, eu só tenho elogios, e a todas, principalmente todos também que encamparam essa luta da paridade de 50%, né, das chapas serem compostas de mulheres, porque diversidade é algo que é insubstituível. Um homem, não estou dizendo assim, as mulheres vão julgar mulheres melhor. Não. Tem mulher que é super rigorosa com mulher e tem homem que é super empático. Não tem como fazer. Tem mulher que é antipática com outra mulher e tem homem que é empático. Isso é verdade. Sim. Mas, de forma geral, uma mulher entende o que outra mulher passa. E um outro homem não entende. Não entende porque ele não vive na pele, é o tal do lugar de fala. Lugar de fala não é para ser assim, você não pode falar. Lugar de fala é reconheça que certas coisas você nunca vai sentir. Você nunca vai sentir, Constantino, como é sair à noite e ter medo de ser estuprado. Você pode sentir o que é ter medo de ser assaltado. Mas o medo, eu me lembro de uma vez que eu estava fazendo uma porta de prova da OAB com meu amigo Madeira,
e mais outros amigos, e a gente tomou um banho de chuva. Choveu. E aí eu ia voltar para casa de metrô. E eu tava com a roupa meio que colada no corpo por força da chuva. Não era uma roupa sexy, não tava transparente, mas tava meio... Eu fiquei com medo de entrar no metrô e pedir para o Madeira me acompanhar. Eu falei, mamãe, você me acompanha até a minha estação? Porque eu tô com medo de ficar parecendo que eu sou a garota camiseta molhada. E aí o Madeira, que é um juiz assim, formidável, totalmente fora da curva, ele falou, Paty, incrível, porque eu nunca vou saber o que é esse medo. Esse medo nem me passa pela cabeça. Eu, quando tomo chuva, eu não fico com medo de sair na rua. Então, eu, como mulher, vou sentir coisas que um homem nunca vai sentir, por mais que esse homem seja atencioso, estudado, simpático. Do mesmo jeito que eu, como branca, nunca vou saber o que é ser um negro na nossa sociedade. Eu nunca vou saber o que é entrar numa loja e ver o olhar do segurança me seguindo aqui do rabo do olho, pensando se eu vou pegar alguma coisa. Eu não tenho essa experiência de vida. Por isso que tem que ter paridade de gênero, por isso que tem que ter paridade de raça, porque essas pessoas dentro do judiciário e dos postos de poder vão poder dar maior sensibilidade para os julgamentos, de forma geral, né? Eu acho isso mesmo. Então, a própria Lei Maria da Penha prevê que no atendimento de mulheres deve-se preferir que a delegada seja mulher, etc. Mas eu acho que as mulheres mesmo têm que entrar com os dois pés para os cargos de poder, juízas, promotoras, etc., porque isso acho que vai mudar a cara do judiciário. Agora, em última análise, um cara que fala isso, data máxima vênia, Vossa Excelência, desculpa, não pode estar aí. E acho que ele não está, né? Acho que ele foi transferido para uma vara da Fazenda Pública. Sim. Ótimo. A vara da Fazenda Pública, talvez os preconceitos de gênero dele sejam menos daninhos, né? Porque se o cara quer ser machista, preconceituoso na vida particular, nós não temos nada a ver com isso, né? Ele só não pode fazer disso a profissão dele. Então, mas é assustador, né? A gente tem tanto, a Fernanda comentou aí, pergunte para toda mulher qual é o maior medo e a resposta será sempre a mesma. É exatamente isso. A gente tem tanto para construir, né? Eu gosto de fazer as lives por causa disso, para trazer conteúdo, e é o que a gente está tendo hoje, uma aula de conteúdo. Mas assim, a própria OAB, né? Que absurdo a gente ter que ter paridade de gênero em 2021, a partir de 2021. Fala um pouco disso. E foi, né? Assim, e tem uma coisa que ninguém sabe, né? Desculpa ali cortar. Na verdade, houve empate na votação, né? A votação foi 13-13. Aí depois tem o VAR da OAB, né? Teve o voto de desempate do Felipe Santa Cruz, ok. Mas aí, bom, já que vai aprovar mesmo, vamos limpar o nosso nome. E aí aprovou por unanimidade. Complexo bastante. Fala um pouco disso, acho que é importante. Apesar de não ser o tema principal da live, mas ele trata diretamente de violência contra a mulher. Porque, na minha humilde opinião, eu tenho que assegurar que para a mulher participar da OAB, sendo que a gente tem a quantidade de advogadas, a gente não precisa nem comentar isso, para que a mulher possa participar dos cargos de direção da OAB, em todos os aspectos, Conselho Federal e nas seccionais, eu tenho que ter uma lei, entre aspas, um regulamento interno, dizendo, olha, para registrar a chapa, você precisa ter 50% de homens e 50% de mulheres. E ainda assim tem uma exceção, né? Não sei se eu estou correto, me corrija se eu estiver errado. Que a subseção que não conseguir cumprir tem que justificar. É isso. Eu acho assim, o fato em si já é um fato decepcionante, embora o final a gente comemore, né? O gol ali de pênalti a gente comemora, mas o processo, sim, realmente escancarou o que é quando as pessoas me falam, professora, você não sou feminista, não preciso de feminismo. Eu falo, fica esperto, porque se a gente tem machismo, a gente precisa de feminismo. Gente, o dia que o machismo acabar, acaba o feminismo. Agora, também tem muita mulher que fala, não sou feminista, como se fosse um palavrão. Não é palavrão, não, porque feminismo não é o oposto de machismo. Feminismo é o combate do machismo. E o machismo é os homens quererem ter mais poder que as mulheres. O feminismo não é a mulher querer ter mais poder que o homem. O feminismo é igualdade. Machismo é desigualdade. Então, é tudo diferente. Mas o processo aqui, para falar, para quem não sabe, né? O processo é que havia uma proposição da conselheira federal Valentina. Essa proposição foi levada à pauta e dentro ali do Colégio de Presidentes, né, são 27 presidentes dentro do Colégio de Presidentes, ou seja, todos os presidentes de todas as seccionais da OAB, né? A seccional São Paulo, Rio de Janeiro, de Goiás, cada estado tem uma seccional.
os presidentes todos se reúnem num colégio. E esse colégio ia fazer uma votação para depois isso ser, então, levado ao Conselho Federal. E nesse colégio, que tem 27, portanto, presidentes, todos homens... Perdi, travou. Travou só para mim ou travou para todo mundo? Gente, travou de vocês também? Me avisem aí se é a minha que travou, por favor. Eu perdi. Voltou. Voltou, né? Deu uma Voltou. travadinha. Então, ótimo, voltou, ainda bem. Vamos lá. 27 presidentes. E deu empate. Todos homens e deu empate. Como é que deu empate? Porque um presidente se absteve. Essa aqui é que eu não entendo mesmo, que eu acho que foi o presidente de Goiás, né? Acho que foi Goiás que se absteve. Tivemos 13 que votaram a favor da paridade e 13 que votaram contra a paridade. Quer dizer, foi um contra mais ou menos, assim, não, nós não queremos paridade agora, nós queremos um plebiscito para ver se... Mas, gente, é igual falar, vai ter um plebiscito para ver se mulher pode votar, vai ter um plebiscito para ver se mulher é gente. Como assim vai ter um plebiscito? Né? Essa história do plebiscito, eu fiz analogia aqui, na volta a gente compra, né? Aquele pai que não quer comprar o brinquedo, fala, na volta a gente compra. É óbvio que plebiscito significava não a paridade. Então, nós tínhamos 13 sims, 13 nãos, uma abstenção, né? E o presidente Santa Cruz, ele fez o voto de Minerva, desempatou e ganhou a paridade depois. E daí, quando ela ganhou, como você falou, aí ficou mais feio ainda, né? Porque aí, aqueles que haviam votado contra, foi tanta grita, foi tanta percussão negativa, que eles quiseram que constasse ali da ata final que havia sido aprovado por unanimidade. Mas não foi, quem nos acompanhou sabe o sufoco que foi, o trabalho hercúleo que fizeram as conselheiras ali, Daniela, Marina, né? Trabalhando incessantemente. E o trabalho que nós fizemos, modéstia, a parte nas redes sociais, né? Porque foi todo mundo mandando para o Twitter, Instagram, Facebook dos presidentes. Falou, o que é isso, presidente? Você não pode fazer isso, né? E finalmente passou a paridade em 2021. Nós temos, então, é isso, não é 51%. É só 50%, é meio a meio, tá ótimo, né? E você falou uma coisa, Constantino, que tem muita razão. E quem fala bastante disso é também minha querida amiga Alice Bianchini. Ela fala o seguinte, desigualdade de gênero é uma forma de violência de gênero. Ou, no mínimo, desigualdade de gênero é diretamente proporcional à violência de gênero. Quer dizer, quanto mais desigualdade de gênero nós temos, mais violência. Violência em sentido estrito, né? A humilhação, a ofensa, o chute, o tapa, o feminicídio. Mas ele é diretamente proporcional à violência. Porque quando uma mulher ela quer fazer um mestrado, ela quer fazer um doutorado, mas ela não pode, porque ela tem que dar uma dupla jornada, uma tripla jornada em casa, porque o marido acha que não tem que fazer nada, tem que ficar só no sofá cuidando da profissão dele, isso é uma forma de violência, isso está amputando os sonhos, está amputando o potencial dessa mulher. Então, essas atitudes de desigualdade, elas são sim uma forma de violência, são o embrião da violência, né? E tem que ser combatidas. Então, no final, parabéns ao OAB que entre mortos e feridos, conseguiu avançar um passinho aí para o século XXI, finalmente, sair do século XIX, né? E evoluiu também com a questão da cota racial, né? Pois é, outra pauta super importante, né? 30% e passou, e também, né? E é isso, porque é preciso, quando... Eu tenho uma filha negra, né? Uma filha branca e uma filha negra. A Sofia é branca e a Priscila é negra. E mesmo antes de ter, né? Agora eu sinto o que é ser mãe de uma filha negra num meio social em que não há nenhum negro. Eu vou na pracinha com a Priscila, não tem nenhum negro. Eu estou aqui vendo escolinha, né? Depois da pandemia passar para ela entrar, não tem nenhum negro nas escolas que eu estou vendo. E eu acho que deve ser uma sensação muito estranha, muito esquisita, você ser diferente de todo mundo, né? Não estou dizendo que ela vai sofrer racismo, vai ser maltratada, mas o mero fato de ser a única negra, pense o fato de você ser o único branco numa sala só de negros, né? Não sei se você ia se sentir mais visado, mais desconfortável. Ela vai ser a única negra na escolinha dela. Pois bem, quando a gente pensa em cotas, eu acho que as cotas elas não são boas só para aquele que se beneficia da cota. A cota não é boa, a cota para negro não é boa para o negro. A cota para o negro é boa para a sociedade, porque é bom para a eu queria que a minha filha, Sofia, que é branca, tivesse muitos amigos negros. Eu queria isso.
Quando eu fiz o meu processo e não selecionei nenhuma raça, ou seja, sabia que eu ia adotar uma criança negra, muito provavelmente, né? Porque não fiz nenhum tipo de triagem. Eu não só não achava isso ruim, como achei maravilhoso que eu estivesse dando para a minha filha, Sofia, a oportunidade de conviver com uma irmã negra. Porque eu queria que ela tivesse tido a oportunidade de conviver com amigos negros na escola. E ela não teve um amigo negro. Então, colocar diversidade de gênero, de raça, de orientação, não de opção, que eu aprendi de orientação sexual, colocar pessoas LGBT, pessoas trans, isso nos enriquece a todos. O que a gente precisa entender nesse mundo polarizado, maluco, cheio de ódio que a gente está vivendo, é que diversidade é que nem biodiversidade na Amazônia. É uma riqueza natural, é uma riqueza cultural. Você ter uma sociedade com brancos, com negros, com asiáticos, com trans, com cis, com pessoas que, né, de gêneros diversos, de cores, de religiões, isso enriquece a nossa cultura. E a gente quer, parece que planificar tudo, que seja tudo igual, que seja todo mundo espelho, né? Narciso acha feio que não é espelho, como já diria Caetano Veloso. Isso é uma pobreza, isso nos empobrece. Eu estava vendo uma reportagem de que os roteiristas, os grandes estúdios de Hollywood, têm se preocupado em contratar equipes de roteiro com diversidade, porque perceberam que os filmes são melhores, são mais criativos, são menos padronizados, são mais interessantes e fazem mais sucesso, né? Porque você traz visões diferentes. Então, muito importante também essa atitude aí da OAB, parabenizo e espero que sigamos assim. Querida Patrícia, eu já era seu fã e eu queria render uma homenagem pela sua lucidez e pelo depoimento que você acabou de passar para nós, que me emociona. Parabéns, parabéns. Só tem a engrandecer o quão grande você já é. E só vai te trazer, com certeza, muita bênção por tudo. Parabéns, parabéns. Eu não sabia dessa história toda, mas eu acho que o mínimo que eu posso dizer é parabéns por ter enfrentado isso e por colocar isso com tanta clareza e com tanta lucidez. Parabéns. E feliz das suas filhas de terem uma mãe como você. Agora eu percebo que não são só as alunas que ficam aí, ela é maravilhosa, ela é melhor, ela é melhor. Imagino que as suas filhas são privilegiadas, porque vão ter uma mãe lúcida, inteligente e disposta a mudar o mundo. Eu acho que é para isso que a gente que tem um pouco mais de conteúdo, a gente tem que mudar o mundo e fazer a diferença. E eu queria deixar o meu depoimento de que você faz a diferença e de que você muda o mundo. Parabéns. Puxa, muito obrigada pelas palavras e, enfim, é bom a gente poder dar vazão aos nossos valores, né? Realmente viver os nossos valores. Mas eu só tenho eu agradeço todos os dias a possibilidade de ter a Priscila, né? Ela que me ensina, ela que vai ser minha mestra, ela que realmente me enche de orgulho e de alegria. Mas é interessante, porque me coloca numa posição de muito mais atenção, de muito mais sensibilidade, e aí você entende mesmo o que é isso, né? E como é rico isso, como é importante a gente ter essa diversidade. Espero que todos possam entender isso. Que legal. Vamos lá, vamos. Te devolvo a palavra agora. Até peço desculpas, né, de ter entrado nessa seara e aí ter perdido um pouco o foco, mas eu tenho uma dúvida. Vamos falar um pouco do estándar probatório. E aí a gente volta para... Quando a gente busca aplicar estándar probatório, a gente não inverte aquela ideia do ônus probatório no processo penal? Ou eu estou sendo muito superficial, na verdade? Principalmente quando a gente trata de violência, que é o que crimes de violência contra a mulher ou qualquer outro tipo de violência. Pensar nessa forma, que eu estaria invertendo essa tônica do ônus da prova, porque quem tem que provar é quem acusa. Quando eu tenho essa questão de adotar o estándar probatório, eu inverto esse ônus da prova ou não? É uma ótima pergunta e a resposta é: eu não posso inverter. Eu não posso inverter. Quer dizer, eu não posso chegar
numa situação kafkaniana, numa situação assim paradoxal, que às vezes se chega de uma pessoa que é acusada e não e ela tem que provar que ela não fez. Porque você provar que você não fez, né, é muito difícil. A menos que o exemplo desse caso que eu tive era um rapaz que era acusado de abusar num cinema sexualmente da filha. E só tinha a palavra da mãe da criança, só, não tinha. E um depoimento da criança colhido de forma muito, enfim, muito equivocada e etc. É toda a questão das falsas memórias, da possibilidade de você influenciar uma criança a falar o que você quer e etc. E até boa parte do processo, quando inclusive o promotor pediu a prisão dele, o juiz decretou a prisão dele, estavam me dizendo. Ele tem que provar que ele não fez. Eu dizia, não, desculpa, isso está invertendo ônus de prova. O MP tem que provar que ele fez, não tem como. E aí eu comecei a pedir, eu falei, bom, eu quero então provar que ele não fez. Eu vou pedir um exame psicossocial para que a vítima seja ouvida de novo. Eu vou fazer um exame. Eu quero que a vítima seja ouvida por uma psicóloga que seja capaz de identificar o que é uma criança abusada. Porque uma criança abusada, como eu falei, isso deixa marcas na alma, isso não deixa marca no corpo, mas uma pessoa habilitada, ela consegue perceber o que é uma memória verdadeira, o que é uma falsa memória, o que é um discurso ensaiado e etc. E o juiz se negava, falava, não. Falei, gente, mas então vocês estão me deixando contra a parede, porque estão acusando a pessoa. Eu pretendo fazer uma prova e não me deixam fazer a prova, não é possível. Então, o que eu acho é que nesses casos de violência doméstica e de crimes sexuais, a gente não tem que diminuir a nossa exigência probatória. Você precisa de prova para condenar. Feliz ou infelizmente, não tem como condenar sem prova, por isso que o ônus da prova incumbe quem alega. Existe a presunção de inocência. Mas eu acho que quem trabalha na área tem que abrir a cabeça para outro tipo de prova. Por exemplo, a prova da perícia psicológica é uma prova pouco usada, mas muito interessante. Tanto para provar que houve, quanto para provar que não houve o abuso. Mas poucos juízes criminais, isso é muito utilizado nos processos cíveis de família. E não é utilizado nos processos criminais, porque no processo criminal a gente está muito acostumado com infrações, com crimes que deixam vestígios. Então, você faz uma perícia. Mas a violência doméstica não deixa uma marca, muitas vezes no corpo, muitas vezes, né? Às vezes deixa, às vezes não. Mas deixa uma marca na alma. Então, você ter uma perícia psicológica, por exemplo, pode ser o fiel da balança de se essa mulher realmente sofreu aquela violência ou se ela está fazendo aquilo por vingança, por retaliação e etc. Então, o que eu acho é que nós, do âmbito criminal, a gente tem que sair um pouco da caixinha, a gente tem que aprender com os civilistas, com os advogados e juízes de família, a gente tem que sair um pouco do nosso mundinho e, sem descuidar da presunção de inocência, pensar como isso poderia ser provado, né? Quais as outras formas de se provar que houve mesmo uma violência, que houve mesmo uma agressão e começar a procurar por elas. Por exemplo, vou falar de um tema polêmico aqui. Mas no caso do Robinho, que foi acusado lá na Itália de estupro, estupro é um crime muito difícil de ser provado. Fica aquela palavra contra palavra. Como é que eles conseguiram provar? E o Robinho agora foi condenado em segunda instância na Itália, né? Uhum. Como é que eles conseguiram provar? Através de uma interceptação telefônica feita depois do fato que pegou conversa dele com os amigos. Não é comum no Brasil que o juiz autoriza a interceptação telefônica para esse tipo de crime sexual. Né? Autoriza-se interceptação telefônica para um crime de organização criminosa, lavagem de dinheiro, crimes financeiros. Mas, de repente, foi isso. Por quê? Porque a pessoa, depois de ter praticado uma coisa abusiva, pode conversar, pode falar. E, é claro, tudo com ordem judicial, justificado, né? Não estou falando da invasão da privacidade. Mas eu acho que a gente fica, às vezes, numa dicotomia, dois lados da balança. Ou eu me contento com a palavra da vítima e condeno sem prova, ou eu não me contento com a palavra da vítima e absolvo. E eu acho que esses crimes exigem uma terceira via. Nem tanto ao mar, nem tanto à terra. Não vou me contentar com a palavra da vítima, mas, por outro lado, não vou simplesmente absolver. Eu vou atrás, o promotor, né? Não o juiz, que o juiz é inerte. Mas eu vou atrás, o delegado, de outras provas que possam me ajudar. No caso da Mariana Ferrer,
que foi um caso bem midiático aí, e que o rapaz foi absolvido, eu falei isso. Eu falei o seguinte, até corri o risco de ser cancelado, mas eu falei, lendo a sentença do juiz, eu acho que ele está certo de absolver. Lendo a sentença, porque no processo não se conseguiu colher, e minha visão como advogada, eu acho que ele estava certo em absolver. Ele foi super linchado, né? Porque é um absurdo. Ele foi absurdo na condução da audiência. Mas na sentença, eu acho que ele estava certo. Por quê? O indúbio pro réu. Você não pode inverter o ônus da prova. Mas, se você me perguntar, mas não daria para ter feito uma investigação melhor? Eu acho que daria. Mas aí, quem tem que se mexer é a polícia. Quem tem que se mexer é o Ministério Público para investigar a fundo. Para não ir na baseada, para não ir, sabe? Para investigar a fundo, para usar todos os mecanismos investigatórios mesmo, para fazer perícia, para fazer interceptação, para fazer quebra, né, eventualmente do sigilo do computador da pessoa. Tem que ir atrás de prova. Se não tiver prova, vai ter que absolver, né? Mas eu acho que é assim que a gente acomoda esses dois valores. A gente tem muita gente que acompanha que não é advogado. Só para não ficar dúvida, o que a gente chama de standard probatório? Standard probatório, a gente está chamando aqui do nível de prova exigido. Standard é como se fosse, né, o normal da prova, o básico. É o que eu estou chamando de sarrafo. Então, digamos, né, eu falei que é como se o processo ele fosse um salto com vara, em que o Ministério Público ele tem que ultrapassar a presunção de inocência. O ônus da prova incumbe a quem alega, que é o Ministério Público. O réu, ele, na verdade, ele não precisa provar a sua inocência. O Ministério Público precisa provar a minha culpa. Se alguém vier e disser, você furtou, eu não tenho que provar que eu não furtei. Você que tem que provar que eu furtei, de alguma forma. Então, o standard probatório é o seguinte, a gente exige uma quantidade de prova mínima para poder condenar uma pessoa. Não dá para condenar sem prova. Se eu não tenho prova, eu absolvo. Então, a discussão é, será que nos crimes sexuais e de violência doméstica eu devo diminuir o meu standard probatório? Eu devo baixar o meu sarrafo? Eu devo dizer, esse crime é difícil de ser provado, por isso eu vou me contentar com menos prova? Eu vou me contentar e vou condenar com menos prova? Será que eu posso fazer isso? E esse é o dilema. Porque do outro lado tem a presunção de inocência. Do outro lado tem alguém que está sendo acusado e não pode ser condenado sem prova, né? Qualquer um de nós pode ser acusado. Eu sempre brinco que tem uma vacina, gente, que vai ter a vacina do corona, se Deus quiser, e eu vou tomar, mas não tem vacina contra ser réu. Para aqueles que odeiam os advogados criminalistas, para aqueles que odeiam direitos humanos, eu digo, pense bem, porque não tem vacina contra ser réu. Qualquer um de nós está sujeito a um dia sentar no banco dos réus. Qualquer um de nós, eu estou sujeita a ser denunciado injustamente, você está sujeito, qualquer um de nós está sujeito a ser denunciado injusta ou até mesmo justamente. Eu estou sujeita a um dia bater meu carro e acabar causando uma lesão a alguém, eu estou sujeita a mil coisas. E aí nós temos que preservar aqueles princípios constitucionais. Um deles é a presunção de inocência. Então eu não posso condenar sem prova, mas eu devo exigir o mesmo standard probatório, eu devo exigir o mesmo grau de prova que eu exijo num roubo, num furto, num outro crime? Ao meu ver, sim. Ao meu ver, não tem como descer esse sarrafo, porque senão eu acabo violando um direito constitucional, mas eu preciso ampliar, eu preciso ter criatividade na hora de colher essa prova. Eu preciso abrir minha cabeça e investigar a fundo esses crimes, dando credibilidade à palavra da vítima. Não isolada, mas dando credibilidade a ela. Entendi. A questão do standard probatório, ela não é regulada na legislação. Só para ficar claro, a gente não tem legislação tratando disso. O que a gente aplica, me corrija se eu estiver errado, que eu não sou criminalista, a gente aplica o princípio do livre convencimento do juiz. O juiz é que se convenceu, ele justifica tecnicamente, mas não pela subjetividade. Então, hoje, aplica a subjetividade. Aplicar o standard probatório é trazer um pouco de objetividade para essa decisão e, em contrapartida, trazer mais justiça? Faz sentido?
Faz muito sentido. De fato, a gente não tem um sistema de prova tarifada, como a gente fala, né? Antigamente, lá na Idade Média, a gente tinha uma pontuação, era ter uma pontuação. Então, a confissão era a rainha das provas, a confissão vale 10. Aí o testemunho vale 5. Aí duas testemunhas que não eram presenciais, cada uma valia 2,5. Aí o juiz tinha que contar e contava uma. Você tinha provas tarifadas. O juiz era praticamente um contador. Hoje não. Hoje a gente tem um sistema, como você muito bem disse, do livre convencimento motivado, mas do livre convencimento. Então, eu posso ter 3 testemunhas e o juiz não acreditar em nenhuma delas, porque acha que estão todas mentindo. O juiz ele não é obrigado, por exemplo, sequer a seguir a perícia. A perícia pode dizer A e o juiz não é obrigado a seguir a perícia. Então, é livre convencimento. Mas, por outro lado, ele é um livre convencimento que, em primeiro lugar, tem que ser motivado. E a regra geral, embora não haja uma tarifação, uma pontuação das provas, a regra geral é indúbio pro réu. Ou seja, se houver uma dúvida, absolve-se. Então, se aquilo não ficar minimamente provado, eu não posso condenar. O problema é, como você mesmo falou, se esse provado é uma questão da intuição do juiz, não, olha, não tem prova nenhuma, mas a tua cara, já não gostei, já acho que você é culpado. Caramba, aí a gente fica muito à mercê do arbítrio judicial. Então, eu acho que trazer essa ideia do estándar probatório, de que eu preciso de uma prova mínima mesmo para condenar, realmente traz mais justiça e mais objetividade. E traz mais ônus, o que é o dever processual, para os órgãos de persecução penal, para o Ministério Público. Né? Ele tem que provar, você não tem que esperar que o réu prove a inocência. É ele que tem que sair e provar que o réu é culpado. Né? Para isso tem que usar todos os meios aí em direito admitidos. Perfeito. Está chegando no final, infelizmente. Queria poder ficar muito mais tempo, a gente tem mais alguns minutos. E aí, assim, eu queria te pedir, assim, dentro desse seu conhecimento, para quem está nos assistindo, que tem que tem algum conhecimento de pessoas que sofram violência, qualquer tipo de violência, psicológica, sexual, qualquer tipo, no mais amplo sentido da palavra. Assim, como agir, o que fazer? Eu sei que não é o objeto da live, mas eu queria deixar esse recado, assim, o que fazer? Como ajudar? Como se portar? Bom, são muitos conselhos que a gente poderia dar aqui. Eu tenho conselhos desde, assim, do ponto de vista mais psicológico, né? Primeiro, entender que isso não é normal. Então, pelo amor de Deus, se você está me ouvindo e você sofre algum tipo de violência doméstica, não é normal. Não é normal xingar, não é normal falar grosseria, não é normal mandar para aquele lugar, não é normal chamar de idiota, não é normal dar risada, não é normal chamar de feia, de velha, de gorda, não é normal isso. Isso é uma forma de violência. Isso provoca um dano profundo à psique de quem está se sendo submetido a isso e um dano que é nefasto. Tem uma coisa que a Silvinha fala também que é muito legal, que é a tal da síndrome do desamparo aprendido. A mulher, ou a criança, mas a mulher que sofre constante violência, constante desmerecimento, ela introjeta aquilo. Ela acredita que ela realmente merece. Ela vai criando uma síndrome de Estocolmo. Ela vai, por incrível que pareça, se apegando àquele agressor. Como assim? Ele está me dando paulada, mas eu mereço. Que bom que ele está me punindo, porque eu estou aprendendo, porque realmente eu sou idiota, porque eu realmente sou retardado. Ainda bem que ele está comigo, porque eu sou velha e ninguém mais vai querer ficar comigo, porque eu realmente não sei fazer nada. Você vai aprendendo todas essas coisas negativas a seu respeito. Então, não viva uma situação dessa. Isso não é normal, isso não faz bem, isso não tem nenhuma justificativa. Saia disso e saia o quanto antes, o que muitas vezes implica ajuda psicológica, muitas vezes implica fazer terapia, né? Não estou falando assim, necessariamente sair agora e vai para uma delegacia. Primeiro, entenda que isso não é normal, que você não merece isso, que você é um cidadão iluminado, iluminada, que você tem a centelha divina e que você não merece esse tratamento, que você pode ser feliz. Eu tive uma experiência, Constantino, que foi uma das experiências mais emocionantes da minha vida. Eu fui num programa da minha querida
Keila, né, um programa na na TV Gospel, eu fiz um programa, uma live com ela sobre violência doméstica. E aí ela me convidou para participar de um programa e me fez uma surpresa. Era uma senhora que estava há 20 anos num casamento abusivo e que, vendo a nossa live, ela entendeu que ela vivia um relacionamento abusivo e ela se separou. E ela veio ao programa e ela falou isso para mim. Gente, eu não consegui conter as lágrimas, eu chorei porque, assim, senti que a gente... Então, o que ela falou assim, eu entendi quando a doutora Patrícia... Ela falou que eu entendi quando a doutora Patrícia falou que aquilo era violência e que aquilo não ia parar. Quando ela falou isso, caiu a ficha e eu vi que eu tinha que me separar. Então, não viva um relacionamento abusivo. Se você tem filhos, mais uma razão. Às vezes a mulher fica pelos filhos, não. Os filhos que se deparam com violência doméstica têm danos psicológicos profundos. Eles podem virar futuros abusadores. Eles podem virar futuras vítimas. Eles têm sequelas graves. Então, essa mulher, essa moça, essa senhora, tinha 2 filhas. Falou, pelas minhas filhas, eu me separei desse marido abusivo. Não é normal. Não é normal controlar. Não é normal ciúmes exacerbado, não é bonitinho, não é fofo, não é romântico. Você tem direito a ter seu celular, ter uma senha. Você tem direito a não ter o teu marido olhando o teu celular, não ter ele vendo os teus e-mails. Isso não quer dizer que você está fazendo nada errado. Isso quer dizer que você é um indivíduo e que ele é um indivíduo. E que vocês estão ali unidos, você confia um no outro e acabou. Você tem que ter a sua bolha de privacidade mínima, né? Então, primeiro, nada disso é normal, saia desse relacionamento. Se você está vivendo uma situação já mais avançada, ou sabe de alguém que está vivendo uma situação mais avançada, quer dizer, uma situação realmente de ameaça, de agressões físicas, de temor físico, denuncie. Porque mesmo que você tenha medo, o silêncio é a pior saída, a pior medida. A Valéria Scarance, também promotora aqui do Estado de São Paulo, excelente, né, promotora, tem um estudo muito bacana sobre feminicídio aqui na capital, que mostra que em 2016, de todas as mulheres vítimas de feminicídio, só 3 tinham medida protetiva. 3 tinham medida protetiva e 97 não tinha. Ou seja, 97 estava realmente à mercê. Então, quando a gente fala medida protetiva não funciona, e a mídia muitas vezes fica divulgando isso, eu acho, claro, tem que divulgar o que não funciona, tem que melhorar, mas acho que tem que divulgar o que funciona. Medida protetiva funciona sim, polícia funciona sim, delegacia da mulher funciona sim. Esse é o caminho, é ir na delegacia, é ir no Ministério Público do Juizado de Violência Doméstica e procurar ajuda, procurar socorro, porque ficar quieta, aguentando, achando que vai passar ou que vai piorar, se você for, é a pior medida. O silêncio mata. Se você conhece alguém que vive numa situação como essa, alerte essa pessoa e, no limite, faça a denúncia você. No limite, faça a denúncia você, né? Se você tem um vizinho hoje na pandemia, as mulheres ficaram muito isoladas, a gente começou a ver os vizinhos brigando, quebrando coisa. Chame a polícia. Você pode, inclusive, chamar a polícia anonimamente, tá? Você não precisa dizer, oi, vizinho do 21. Né? Liga para o 190, avisa que está havendo uma briga de agressão e etc., e chama a polícia e não precisa dizer quem você é. Mas é muito importante, você pode estar salvando uma vida, né? Se não for nada, tá aqui muito que bem, mas você pode estar salvando uma vida. E para você que já sofreu uma situação como essa aqui, outra última dica que eu dou é: tem inteligência emocional, tem inteligência psicológica, lógico, se afaste da pessoa, mas faça prova. Então, você tem uma lesão, fotografe, faça um vídeo de você falando. Não publique em rede social. Não publique, gente. Rede social não é o foro de se debater esse tipo de coisa. Vá para a polícia ou para o Ministério Público. Lá vai essa roupa suja na rede social. Pelo contrário, pode dar um outro tipo de revés, que é o que a gente hoje chama de assédio judicial. Ao lado do assédio moral, do assédio sexual, hoje a gente vê mulheres sofrendo assédio judicial, ou seja, serão ameaçadas de processo. Não dê sopa para o azar. Não dá esse pano para manga. Vai na polícia, não vai para rede social. Mas fotografe, grave, filme. Hoje tem uma lei, a Lei 14.022, uma lei de 2020, que acrescentou alguns dispositivos importantes da Lei Maria da Penha, permitindo BO eletrônico hoje, na Lei Maria da Penha, BO eletrônico, pedido de medida protetiva eletrônico e juntada de documentos, inclusive documentos particulares. Então, se faz uma medida protetiva, você pode anexar um vídeo.
que talvez seja muito mais contundente um vídeo da pessoa chorando com o olho roxo do que ela escrevendo ali, um escrivão de polícia escrevendo. Você pode anexar foto, você pode anexar um prontuário de um hospital particular. Então, deixe comprovado. A pessoa escreveu no WhatsApp, print a tela, faça ato notarial. Quer dizer, pense aí como advogado, pense em fazer prova. Eu não estou falando de prova ilícita, pelo amor de Deus, não estou falando de você forjar prova. Porque isso também é o outro lado, é denunciação caluniosa, um crime gravíssimo. Mas, sabendo que é difícil de provar, sabendo que esses são crimes difíceis de provar, houve uma violência sexual, gente, por mais duro que eu tenha que falar isso, vá direto na delegacia. Não tome banho, não pense no amanhã. Vá direto na delegacia, vá no IML, porque essa é a sua chance. Mesmo quando a relação não tem violência física, se a relação não é consentida, ela deixa marcas ginecológicas. O IML ele consegue pegar logo depois da relação, depois muito não. Então, faça prova, sabendo que é difícil de fazer prova depois. Tenha inteligência. E, enfim, conte conosco, né, Constantino? Porque nós aqui do mundo jurídico estamos aqui para acolher a todas e todos e para tentar melhorar um pouquinho esse mundo, impedindo que essas coisas aconteçam. Você tem filhas ou um filho e uma filha? Um filho e uma filha, Fernanda e o Gabriel. A Fernanda terminou, colou grau ontem, inclusive, e o Gabriel está no 4º ano. Caramba, que bênção, hein? Os dois foram fazer direito? Os dois foram fazer direito. Ai, que alegria! No começo, você sabe que no começo eu senti um peso por isso, uma responsabilidade grande. Mas aí eu aprendi a curtir e hoje é só alegria de os dois estarem seguindo esse caminho, porque eu defendo isso, eu falo bastante isso. Quem assiste as minhas lives sabe disso. É uma profissão apaixonante, tem que se apaixonar pelo direito, porque a gente consegue fazer diferença, independente da parte financeira. A gente consegue fazer diferença na vida das pessoas de uma maneira muito forte, né? Em todos os aspectos, no patrimonial, nessa questão toda da violência. Eu sou apaixonado pelo direito. E aí eu fico feliz por eles terem talvez percebido isso em mim. Eu certamente devo ter influenciado, obviamente, de eles terem percebido essa paixão e estão se apaixonando. Na época da faculdade é difícil ainda essa paixão, mas eu percebo que eles a cada dia se apaixonam mais. Os dois estão comigo no escritório, meus estagiários, e a cada dia eles se apaixonam mais. E isso me deixa bem feliz. E não vai ter ninguém aqui para o direito penal? Não, direito penal não foram para essa linha. Sabe que ainda não. A Fernanda, ela tem a cara da promotoria. Ela tem a cara da promotoria, mas não da promotoria da acusação, por incrível que pareça, da promotoria da justiça. Mas ela diz que não, mas eu vejo essa cara nela, porque ela tem uma ânsia por justiça, e eu acho que a gente precisa no Ministério Público também profissionais que tenham essa visão, não a visão do condenar por condenar, do buscar a condenação por buscar a condenação, do denunciar, eu denuncio porque é a minha obrigação. Não, você tem que denunciar porque você se convenceu que aquilo pode ser punido por fazer parte de um tipo penal, né? E não a denúncia por obrigação, né? Isso é tão vazio, é tão triste, mas é só uma percepção minha. E o Gabriel é um advogado empresarial, ele está no 4º ano, mas a cara dele é advogado empresarial. Legal, muito bom. Ele está à noite ou de manhã? Tá de manhã. De manhã? Talvez de manhã. Foi para o 4º ano agora. 4º ano? Eu dou aula de prática penal para o 7º semestre. Sétimo semestre Não, é terceiro, né? 7º semestre é 3º ano, né? Acho que é 3º ano, Não vou dar aula para ele. Não, sétimo semestre é 4º, não é? 7, 8, 9 e 10. Ele está no 7º, eu acho. Gabriel, então responde aí. Você está no 7º? Ele está assistindo. Eu acho que não é? 7, 8, 9 e 10. 4º ano. É 4º ano. Ele foi para o 4º ano. Eu dou aula para o 7º A e agora eu vou dar aula para o 7º E. Não sei. São 2 turmas de 7º que eu tenho em prática penal. E daí eu ensino a advocacia criminal. Eu tenho um sobrinho que está comigo no escritório também, que teve aula com você, também é maquinzista, e eles são seus fãs e seus defensores. Aí quando eu comuniquei que eu tinha conseguido, que eu faria live com você, foi uma festa lá no escritório. Ah, legal, foi um prazer. Vamos encerrar que eu preciso te liberar também. Eu só queria dar um comunicado.
que na próxima live, ela vai ser excepcionalmente na quinta-feira, porque a gente vai falar com uma desembargadora do TRT e na quarta tem sessão. Então a gente alterou para quinta, vai ser no dia 11, com a doutora Leila Shevchuk. Eu nunca acerto o nome dela, mas eu acho que eu falei certo. Doutora Leila Shevchuk. Ela é desembargadora e a gente vai falar sobre a função social dos tribunais regionais do trabalho, que efetivamente os tribunais podem fazer em prol da sociedade, além do direito. Doutora Patrícia, foi uma honra, uma alegria, um privilégio, um aprendizado, e eu estou bem feliz porque eu saí da live um ser humano melhor do que eu entrei. Nem estou falando do direito. O seu exemplo, a questão que você colocou das suas filhas, da sua filha mais nova, isso fez com que eu me tornasse um ser humano melhor. E aí, independente de qualquer coisa, só isso já valeu pela live, valeu por eu ter... Quando eu comecei o programa Direito em Pauta, vou fazer uma confissão aqui. Quando eu comecei a pedido de um amigo de um jornal aqui da região, e aí eu me apaixonei pelo Direito em Pauta, que é esse programa. E desde os primeiros programas, eu idealizei 2 pessoas para trazer ao programa. E eu não estou fazendo nenhuma média, não preciso disso. Patrícia Vanzolini e Luiz Flávio Borges Durso. Eu não estou, de forma alguma, menosprezando nenhum dos meus outros 35 convidados, 34. Todos eles eu trouxe porque eu acreditava naquilo que eles iam dizer. Mas eu tinha essas 2 pessoas que eu tinha idealizado. Durso veio no final do ano, e eu fiz com você, e fiz com tantos outros amigos, não vou nominar agora, todos queridos, não fiz com ninguém por obrigação. Isso me deixa muito feliz. Não fiz nenhuma live dessas 36 por obrigação. Fiz todas por admirar os profissionais que eu convidei. Todos eles. Primeira parte da missão está cumprida, a próxima é chegar em 1000 programas. A gente está no 36º. Caramba! Muito obrigada. A palavra é sua para a gente finalizar. Devolvo para você, gente. Eu me despeço aqui. Obrigado de coração a todos vocês. Continuem se preservando. O vírus ainda está por aí. Devolve e a gente faz o fechamento com a brilhante doutora Patrícia Vanzolini. Muito obrigado. Com você. Constantino, queridos e queridas, audiência do Direito em Pauta. Bora aí manter essa audiência firme e forte até o 1000º programa, hein? Estamos aí nessa batalha. Foi ótimo, foi uma delícia. Eu fico à disposição no meu Instagram, enfim, no meu e-mail aqui profissional, para qualquer coisa. Vamos juntos construir uma sociedade melhor, sem coronavírus, sem violência contra a mulher, tá bom? Um beijão a todos e todas. Beijo, obrigado, gente. Espero vocês semana que vem. Fiquem todos com Deus. Força, foco e fé. Valeu. Tchau.